Boa noite, Associação Leão de Judá. Boa noite a todas as bases. Boa noite aos mestres, aos professores, aos atletas e para-atletas. A gente essa semana está abordando as cores da faixa, tá? Então é legal a gente começar na faixa branca e depois avançar para a faixa azul. Quando você tem a sua primeira faixa, a faixa branca, você quer colocar um nome nela, ou você quer também colocar o emblema, né, o logotipo da sua academia, da sua associação. E o que a gente mais quer na faixa branca? Colocar os graus. Quando coloca-se o grau, ele pensa, pô, já sou quase um faixa azul, tô com 4 graus, não tem mais aonde colocar grau aqui. Agora eu vou pegar a minha tão esperada faixa azul, tá? A faixa branca, ela é a semente, tá? É aquele aprendizado que a gente falou, tá? A faixa branca, às vezes, sai até conflito. Acaba, se a gente não toma um cuidado, as pessoas perdendo a razão e partindo para agressão, tá? Então a faixa branca a gente tem que tomar muito cuidado com os alunos faixa branca. Bom, então a semente foi plantada e agora a semente vai germinar, tá? E quando você recebe a sua faixa azul, você recebe uma dessa, tá vendo, ó? Bonita, né? Quando você recebe uma faixa dessa aqui, você recebe com ela uma responsabilidade enorme, tá? A gente fala que a faixa azul, ela é aonde a pessoa vai ter o seu momento de decidir se vai continuar ou se vai desistir. Muitas pessoas falam que a maior desistência é na faixa roxa, mas não. A maior desistência de alunos é na faixa azul. Tá? Mas por quê? Porque assim, quando você se torna faixa azul, você vai ter uma cobrança, onde você mesmo vai cobrar de você. Você fala, pô, agora eu sou um faixa azul. Agora eu tenho que mudar aqui. Agora eu consigo ver o que está à minha frente. Quando eu era faixa branca, eu estava num subsolo. Eu só via parede na minha frente, parede dos meus lados, parede atrás de mim, parede no teto, tudo sólido, eu não via nada. Eu estava dentro de uma caixa fechada. Agora, sendo azul, eu passei para o primeiro andar e eu consigo ver a rua. Mas ainda as laterais, em cima, embaixo, é tudo fechado. Eu não consigo ver. Eu só tenho a visão na minha frente, ou seja, minha visão é limitada, tá? Eu tenho muito ainda para crescer, certo? Então, a semente que foi plantada na faixa branca, ela vai germinar agora na faixa azul, tá? E a faixa azul, ela representa o céu, que é a direção que todos os seres vivos crescem. Eles crescem sentido ao céu, tá? Mesmo que um dia eles nunca vão chegar a tocar no céu, mas eles vão sempre em direção ao céu, ao azul. Eles vão sempre querer crescer. Então a faixa azul, ela é o crescimento do aluno. O aluno está crescendo. Agora ele vai adquirir conhecimentos para poder viver dentro
dos seus próprios limites, construído por ele mesmo, tá? Ou seja, ele vai ter técnicas para sobreviver dentro da selva que existe dentro dele, tá? Então, o faixa azul, ele vai ser nessa selva, onde ele vai desenvolver técnicas para se defender, ele vai ser muito caçado, tá? Quando você está na faixa azul, você mais se defende do que ataca. Por quê? Porque assim, todos querem você. Imagina o seu colega, ele era faixa branca com você há pouco tempo, e agora você já é faixa azul. E ele é um faixa branca graduado, 3 graus, 4 graus, ou mesmo branca, simples, né? Ele quer ganhar de você, faixa azul. Ele quer mostrar que ele também tem a capacidade de ser um faixa azul. Porque se ele ganhou do faixa azul, na concepção dele, ele acha que ele merece uma faixa azul. Que ele está tão evoluído quanto. Então, há a responsabilidade do faixa azul. O faixa branca, ele desiste em algum período da luta. Ele cansou, ele vai desistir. Quando você é faixa azul, não tem desistência, não tem cansaço. Se tiver 10 minutos de luta, você faz 10 minutos de luta. Se tiver meia hora de luta, você faz meia hora de luta. Se tiver 1 hora de luta, você faz 1 hora de luta. Se tiver os exercícios, você vai fazer, vai superar seus limites. O faixa azul, ele é a superação de si mesmo. Tá? Na faixa azul, vem a responsabilidade. O peso da faixa na cintura. Eu acho que é aí que acaba influenciando a desistência dos alunos no faixa azul. Por quê? Porque assim, ele pensa, pô, mas será que eu tenho a capacidade? E agora? O que eu faço? Né? Eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que ganhar dos brancas e não perder para os roxas, para o marrom. Então é complicado. O branca vai me caçar. Os faixas azuis que estão aí, eles vão querer mostrar que são melhores do que eu. E o faixa roxa e o faixa marrom, tá? Eles vão me pegar porque eles vão mostrar que eles são superiores. Então assim, se você achava que você era caçado com o branca, estava enganado. Porque no azul você vai ser caçado. Você vai ter que viver dentro dessa selva, tá? E vai ter que ter garra. Vai ter que ser leão mesmo, para poder avançar, para poder aprender, para poder conquistar o seu espaço e o seu respeito. Então muitos desistem na faixa azul, tá? Não aguenta a pressão. Tá? É muita pressão ser faixa azul. A cobrança passa a ser maior, tá? O professor quer ver você crescer mais. O professor quer ver você desenvolver. Então, o faixa azul, ele representa a semente germinando em busca do conhecimento para poder sobreviver em uma selva, a qual ele vai crescer e vai se tornar forte. E de presa, ele vai passar a predador. Tá? Então, resumindo, o significado da faixa azul é tudo isso aí que eu falei. Tá? É tudo isso aí e não é só na cintura. Eu não tenho que mudar só na cintura, eu tenho que mudar aqui.
Aqui que eu tenho que mudar. A partir do momento que eu sou faixa azul, eu sou exemplo. Eu tenho que acolher. Eu tenho que receber. Eu tenho que tratar os faixas brancas como eu gostaria de ser tratado quando eu era faixa branca. Se eu falo, quando eu era faixa branca o pessoal me pegava, quando eu era faixa branca eu não consigo. Então agora você vai ajudar os faixas brancas a poderem treinar com mais facilidade. Você vai ser exemplo, tá joia? Então, fechando, tá? O faixa azul é tudo isso que eu falei. E a cor faixa azul é essa cor aqui, ó. Vocês vão ver muitas cores de faixas, né? Faixa azul que é mais clara, faixa azul que é mais escura, né? Mas a faixa azul é esse tom aqui. Eu não sei falar para você se é azul turquesa, que azul que é, né? Mas é esse tom, tá? E junto com a faixa azul, depois vai vir a graduação do faixa azul, tá? Aonde é graduado, aonde cada grau representa um reconhecimento da sua técnica que está crescendo e ele avançando um degrau de cada vez em direção à sua próxima faixa, a faixa roxa. Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos. Fique com Deus. E na próxima vez a gente volta falando da faixa roxa.